Prezado sócio do Simpol, eu me chamo Débora Niemeyer, sou advogada, sócia da Niemeyer Advocacia, e hoje tem um assunto que frequentemente é dúvida dos policiais civis, que é com relação ao procedimento administrativo. O procedimento administrativo, no âmbito do Estado de Santa Catarina, é regido pela Lei 491 de 2010. As maiores dúvidas com relação a esse procedimento é com relação à sindicância preparatória, que é uma fase investigativa da sindicância. Apesar da sindicância preparatória não existir o contraditório ampla defesa, ou seja, não há uma necessidade de apresentação de defesa técnica, que a obrigação, na verdade, da apresentação da defesa, ela é na fase da sindicância acusatória e do procedimento administrativo disciplinar, a sindicância preparatória é uma das fases mais importantes do processo administrativo, porque é justamente desse procedimento que vai ser instaurado uma sindicância acusatória ou um procedimento administrativo disciplinar. Este sim, com caráter punitivo. Então, a sindicância preparatória, ela não tem um caráter de punir, ela tem um caráter de investigar. Geralmente, na sindicância preparatória, não consta quem que é o investigado, geralmente consta a apurar, justamente porque o seu objetivo é apurar os fatos e daí sim verificar se há indícios de alguma infração e por quem ela foi cometida. Da sindicância preparatória, então, pode ser arquivado, a corregedoria pode entender que não houve uma infração e por este motivo não instaura uma sindicância acusatória ou um PAD, um procedimento administrativo disciplinar, ou pode sugerir eventualmente um TAC ou, em último caso, uma instauração de uma sindicância acusatória ou um processo administrativo disciplinar. Lembrando que no caso de TAC, por exemplo, um termo de ajustamento de conduta, a previsão se dá lá no artigo 9 da Lei 491 de 2010 e tem alguns requisitos que trataremos também oportunamente. Mas de início é importante deixar claro que a sindicância preparatória, como eu já havia mencionado, é uma das fases mais importantes do procedimento e mesmo que não exija a presença do advogado, é muito importante pelo menos que o investigado, a pessoa que esteja ali, que os fatos estão sendo apurados em desfavor dessa pessoa, procure uma orientação jurídica justamente para que essa sindicância não se transforme numa sindicância acusatória ou um procedimento administrativo disciplinar, porque geralmente nesses dois procedimentos, em boa parte dos casos, eles são instaurados justamente pela falta de orientação técnica na fase preliminar. Se certos fatos fossem esclarecidos devidamente ou juntados documentos que esclarecessem melhor os fatos, muitos dos procedimentos não chegariam nessa fase, por isso que é considerada a fase mais importante do procedimento administrativo. Então, no estado de Santa Catarina, como eu mencionei, há essa previsão legal, da sindicância preparatória, e quando o policial civil ele passa por esse procedimento, é ideal sim que ele tenha a assessoria jurídica à sua disposição para ser devidamente orientado.